nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Sorosni. Sim, senhor, chefe. Estamos aqui, ao vivo. Eu falei que eu não ia pôr o tema, mas eu não aguentei. Eu tive que pôr. Amém, amém. Bem, para quem ainda não ficou sabendo, hoje vamos falar um pouco sobre relacionamento, sobre casamento e divórcio. Né? O tema que eu passei para o Ricardo sobre sobre as consequências, né, do relacionamento, a dor da separação. E durante a semana eu vi que o tema ia ficar um pouco extenso, então eu dividi para deixar um pouco para outra semana. E hoje eu vou apenas falar na parte da abordagem, da parte de você fazer a parte de ouvir a pessoa ofendida sem tomar partido. Porque se às vezes nós tomamos partidos e o relacionamento voltar ao normal, e nós que estaremos encrencados porque nós aconselhamos de maneira inadequada e usamos palavras que não deveria ter usado. Exemplo de usar aqui, vou usar, são 3 casos, né, de Mateus 19, no verso 1 a 6, 6 de 7 a 9, depois eu vou usar o terceiro caso, que é Gênesis, no seu capítulo 4, a partir do verso 9 a 22, para a gente avaliarmos como Deus conduziu esses casos, como o Espírito Santo levou e deu a solução para esses problemas, para que nós possamos imitá-los, aprender e aperfeiçoá-los. E acima de tudo, né, nós temos que deixar aqui, eu botei bem claro aqui, uns 3 pilares do nosso bate-papo de hoje, a nossa conversa. Não é acusar pessoas, não é apontar erros e também não é passar a mão na cabeça de ninguém. Porque a pessoa que vai atender, ela tem que ter esse cuidado. Ah, meu amigo, então eu vou tomar um partido. Aí eu concordo com ele. Aí a pessoa, como coloquei na nossa introdução, a pessoa está atormentada, a pessoa está aborrecida, a pessoa está com raiva, começa a falar coisas que não deve, e eu sem querer vou concordando, realmente, você deve fazer isso, você deve fazer isso. Aí a pessoa pode entender errado, ir lá quebrar o carro, ir lá atacar fogo na empresa, certo? E depois o casamento volta à normalidade, ou o negócio, a empresa volta a funcionar de maneira adequada, mas você não disse que era para fazer, e eu acabo me enrolando porque simplesmente eu tomei partido que não deveria. Porque o pregador ele tem que salvar as 2 pessoas. Tanto se for uma empresa, eu tenho que salvar os 2 sócios que estão brigando. Se for um casal, eu tenho que salvar os 2, tanto o homem como a mulher. Se for a briga de pai e filho, eu tenho que salvar os 2. E não concordar com o filho e nem concordar com o pai. Eu tenho que simplesmente acolhê-los. Se for num ambiente que não tenha segurança, conduz essa pessoa para um ambiente que traduza uma segurança, principalmente que tenha câmeras para filmar, porque você pode se resguardar de algum problema futuro, dizer, não, mas você disse que poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Não, não disse isso não. E aí a pessoa acaba te enrolando, te complicando, porque muitas vezes pode ser pegadinha do Satanás para te testar. Porque nós estamos expostos a um público que pode ser de Deus ou não ser de Deus. Você não vai atender quem não é de Deus? Você vai atender também. E quem é da igreja também você vai atender. Mas se aquela pessoa da igreja estiver já com um pensamento inadequado, até maligno, ou seja, está caída, vai dizer, não, o irmão é legal, é bacana, eu conheço ele de muito tempo, mas ele está com um pensamento maligno já no coração. Aí você concorda com ele e depois é você que está enrolado na palavra, porque você descumpriu princípios bíblicos pela emoção, por tentar ajudar, porque a pessoa estava com dor, sofrida, ou a pessoa, a outra parte o maltratou, fez de tudo para ela sofrer. A pessoa diz, não, mas há 5 anos que eu venho ajudando e a pessoa me maltratou. Realmente, cara, realmente você tem que processar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, eu caí errando o princípio, baseado nesses elementos aqui que nós vamos apresentar, nosso primeiro caso, que está em Mateus capítulo 19, no seu verso de 1 a 6. Nós temos que ter esse cuidado. E na semana que vem a gente fala sobre, propriamente dito, da separação, para não estender muito, né, na nossa noite. Se pode, não pode, se deve, não deve, o que Jesus disse, o que Paulo diz. E sempre lembrando, né, nós não estamos aqui para discutir doutrina ou impor nada, mas simplesmente trocar informações
que às vezes pode ter algum irmão que seja bem vivido, bem instrumentado por Deus, e vai dizer, poxa, o Deus me mostrou assim aí, realmente dá uma solução muito boa. E a gente acaba aprendendo cada vez mais, que a ideia é trocar informações para a nossa capacitação, e não dizer que um lado está certo, um lado está errado, né? Como fica esses bate-papo da internet, que é mais briga do que informação. Amém? Abra por gentileza aí Mateus capítulo 19, no seu verso 1. Eu vou ler a minha versão aqui. Mateus 19, nosso primeiro caso, para a gente poder avaliar, estudar e aprendermos. Diz assim, Mateus 19, 1. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso, uns anterior aqui, não é o caso no momento, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, né, além do Jordão, ou seja, foi para um lugar remoto. 2. Seguindo muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele alguns fariseus para tentá-lo, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher de qualquer motivo? Ou seja, o texto está dizendo, é para tentá-lo. Eu posso cair nessa pegadinha? Posso. A pessoa chega assim, irmão, estou com um problema assim, assim, assim. O que você acha? Ah, realmente, cara, a pessoa te traiu? Realmente tem razão, você está coberto de razão. Eu vou em calor de emoção, porque o cara está emocionado, o cara está chateado, o cara está transtornado. Pode ser uma relação de uma empresa. Por que eu estou falando de empresa? Porque nessa abordagem de hoje, em relação a divórcio e relacionamento, o nosso objeto aqui é o casamento, mas também posso transformá-lo numa empresa, num relacionamento de pai e família, de um pai e um filho, tá? Então ele fica mais aberto a mais vou dizer assim, a mais elementos que não precisa nem citar, né? O filho briga com a mãe brigou com o pai, o filho brigou com a família, tá? É apenas o objeto central será o casamento, tá bom? Então aqui os fariseus tentando Jesus para ver se pega ele na lei. Não, mas você é contra ou é a favor? Olha, eu penso assim, eu penso assado, eu posso cair numa pegadinha. Lembra que o diabo está sempre ali, espreitando, ó, vou pegar esse cara hoje, eu vou pegar... Aí vem um amigo da infância, um colega, um irmão da igreja e dizer, olha, irmão, aconteceu assim comigo, me traíram, me roubaram, a minha esposa fez isso e aquilo, o que você acha? Se eu não levar para a palavra, eu posso acabar concordando, achando que estou certo, e cair no erro de princípio, que é analisar e ouvir os dois lados da história. Que a emoção, eu vou, não, realmente, que coisa, que tragédia, e compro o barulho dos outros. Aí depois, mais tarde, o casamento volta tudo normal e eu que fico enrolado, porque eu acabei criando uma discórdia entre as pessoas. Não, realmente, então eu tenho que ter esse cuidado. Continuando aqui, 3, né? Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse, não tens lido? Viu? Está respondendo a pergunta. Você leu aonde isso? O que você lê? O que diz a lei? O que diz nosso Código Civil? O que diz a Bíblia? Como eu vou me retratar, como eu vou abordar essas pessoas segundo os princípios bíblicos? No princípio, o Criador os fez macho e fêmea. Ou seja, eu tenho que entender o que ele está querendo dizer aqui. Semana que vem a gente vai entrar nessa parte do princípio. Hoje, nós vamos tratar desse primeiro caso aqui. O primeiro caso é cuidado para você não cair na tentação do adversário de tomar partido sem saber a verdade de um lado e a verdade do outro. Não estou dizendo que, como eu disse aqui antes, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, também não vou acusar ninguém, certo? Ah, não faz, não faz, pode, não pode. O mérito não é isso, o mérito é eu tenho que ter cuidado, que eu sou o sal da terra. Se eu não tiver cuidado, eu vou deixar de ser sal, vou virar vinagre, irmão. Aí eu vou ser pisado. Ah, você errou, você aconselhou errado. O diabo é acusador. Ele vai te acusar pelo seu erro. Não, mas você falou que podia. Ah, o irmão, não, mas eu fiz isso porque você me orientou. Foi você que disse. Aí você está enrolado. Então, calma aí, irmão. Vamos analisar? Se possível, um ambiente seguro, arrume testemunhas, grave a conversa para evitar problemas.
Senão você acaba se enrolando. Se for uma briga de sócios, né? Realmente, cara, você está chateado, o cara te roubou, processa ele, coloca na justiça, arranca tudo dele. Aí depois, você é o cara que mandou meu sócio arrancar tudo de mim, né? Eu é que me enrolo. Porque eu tomei partida no olho dos dois lados. O pregador tem que salvar as duas partes e não tomar um lado. Por pior que seja, eu tenho que acolher a pessoa, tirar a pessoa daquele estado, né, raivoso. A pessoa quer destruir tudo. Me traíram, me fizeram isso, fizeram aquilo. Meu irmão, calma. Vamos aqui, vamos tomar um copo d'água, vamos para um ambiente melhor. Tem muita gente olhando. Conduz o caso de uma maneira adequada para você controlar a situação. Porque se você falar como aconteceu aqui, realmente, o Moisés falou que era para dar divórcio, pode dar o divórcio. Caiu na pegadinha. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, que começa no verso 7, diz assim: disseram então eles, por que então mandou Moisés? Porque Jesus falou, olha, você leu, certo? Eu vou voltar aqui no verso 4, né? E porém respondendo disse, não tens lido isso? No princípio o Criador fez macho e fêmea? 5, ele disse, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas um só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí vem o 7, né? Disseram eles, então, por que Moisés falou então? Quem é o verdadeiro? Você ou Moisés? Continua a pegadinha. Continua a intriga. Tá entendendo? Eles não querem resolver o problema. Eles querem te pegar no erro. Porque pessoas usadas pelo maligno, não importa se eu conheço a pessoa, se é de igreja ou não é de igreja. Eu tenho que ter esse cuidado. Briga familiar, divórcio, briga de empresa, eu tenho que ter esse cuidado. Senão eu vou me enrolar. Eu que vou cair na norma da Bíblia. Não, mas eu disse. Não, eu não disse não. Aí o cara, não, você falou assim, tá aqui, ó. Você falou que era para processar, você falou que era para separar, você falou. E agora? Como é que fica? Eu arrumei eu que causei o divórcio de fato, né? Que as pessoas estão nervosas, brigando, um batendo no outro. Ou seja, houve agressão, houve traição. Mas no fundo, eles não querem se separar. No fundo, daqui a um ano a gente pode voltar. E eu chego assim, realmente, houve traição, então você vai e faz isso. E depois eu que vou pagar o pato. Aí a outra parte não se reconcilia, a outra parte guarda a raiva e depois, e agora? Como é que eu vou tirar a raiva daquela pessoa? Não, foi você, eu não vou na igreja não, você falou que era para fazer isso. Eu comprometi um monte de gente só por uma frase. Então tem que ter cuidado com isso. Disseram eles então, 7, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? 8, disse-lhe Moisés, por causa da dureza do coração de vocês, certo? Vós permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio, de novo ele fala, não é assim, certo? No caso aqui do princípio, como eu disse, eu vou trazer na próxima semana, se Deus permitir, se eu não tocar a trombeta, estamos aqui, né? Certo? Então vamos trabalhar nesses dois exemplos. O primeiro é tentando, e o segundo é insistindo que eu tenho direito ou não tenho direito. E hoje em dia tem essas, não vou dizer como disse aqui antes, sem apontar erros nem defeitos, tem gente que defende que pode, de qualquer motivo, você se divorciar. Tem gente que diz que não pode. Não importa o motivo, você não pode divorciar. Não quero saber se... Então, existe essa coisa de um lado e do outro. E aqui vamos tratar desse assunto semana que vem, saber o que pode, o que a Bíblia diz, na verdade. Mas aqui eu quero salvar hoje cuidado ao não tomar partido. Tanto no primeiro caso, que foi uma pegadinha, por qualquer motivo, e agora eu tenho um motivo. Antes não tinha motivo. Por qualquer motivo? Foi a primeira pergunta. E o segundo caso, eu tenho motivo para pedir o divórcio. E você concorda? Entendeu? São dois casos diferentes. Eu tenho que parar. Calma aí, irmão. Calma aí. Vamos analisar o fato. Primeiro vamos tomar uma água, se acalmar. Vamos analisar. Vamos anotar aqui. Testemunha. Por quê? Se você não tem motivo, não vejo lógica, mas você quer me pegar no erro. E o segundo, mesmo que você tenha motivo, eu não posso tomar partido de um lado. Mas o cara é meu amigo, ou a pessoa é minha amiga. Não importa. Eu tenho que parar e ver a luz da Bíblia. Porque se eu falar aqui, Jesus disse que pode.
e no caso dele não é esse caso, é eu que estarei mentindo usando o evangelho. Olha o problema que estou arrumando para mim. Eu estou mentindo? Não, eu falei que pode? Não, sim, mas você não falou? Não, meu irmão, mas eu te expliquei uma coisa, você entendeu? Aí começa o problema que você ocasionou um rompimento de relacionamento e os dois vão ficar separados, a sociedade vai acabar porque você falou errado. Então tem que ter cuidado com isso. Tanto tendo motivo ou não tendo motivo, eu tenho que ter ambos uma clareza de não tomar partido, certo? Ah, mas a pessoa fez uma coisa horrível, mesmo fazendo uma coisa horrível. Agora vamos para o terceiro caso, que é uma coisa horrível, que é Gênesis capítulo 4, que é um dos casos mais horríveis da Bíblia, né? Um genocídio. Caim e a doideira dele. Gênesis no capítulo 4. Que é o nosso terceiro caso. Gênesis 4. Aqui. A partir do verso 9, por favor. Gênesis 4, a partir do 9. Para dar aqui um contexto. Amém? Podemos? Diz assim a minha versão. E disse o Senhor a Caim: onde está seu irmão? Ele disse: não sei, não sou o guardador do meu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, Deus sabia que Caim fez de errado. Ou seja, se temos aqui, nesse contexto, 4 pessoas, Caim dizimou 1/4 da população, certo? Ou seja, fez uma coisa horrível, horrenda, sem nenhum motivo. Ou seja, pena perpétua, se for um estado que tenha pena de morte porque não houve motivo, foi um crime fútil, certo? 10. Que fizeste? 11. E agora? Maldito tu és. Deus começa a sentenciá-lo. Maldito és desde a terra que abriu a boca para receber da mão o sangue do teu irmão. 12. Quando lavrares a terra, não te darás mais força. Fugitivo e errante serás na terra. Deus sentenciou, Deus puniu, Deus não passou a mão na cabeça. Agora, o que aconteceu com Caim? Ele ficou desse jeito eternamente? Não. Ele foi banido, ele passou a ser um homem procurado, foi maltratado, pisoteado, Deus mandou puni-lo. Aqui é a punição, mas houve um reviravolta nesse caso aqui. Se eu sou precipitado hoje em dia, o cara fez o quê? Você matou? Cadeia, arranca tudo, pune, espanca, exclui, manda embora. Não, irmão, você já errou, uma coisa horrenda, vou expulsar você da comunidade, vou expulsar você da igreja, vou expulsar você da família, vou expulsar você da empresa, seja qualquer o caso, eu tenho que ter esse controle emocional. E aqui aconteceu o quê? 13, aí vem a reviravolta. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eu entendo aqui que ele gritou, meu Deus do céu, aí não dá, né, Deus? Aí, ou seja, misericórdia. Hoje em dia nós conhecemos a graça. E aqui eu vejo que ele gritou, Senhor, muda a minha sentença, porque assim não dá para viver. Eu não vou ter a sua presença. Eu serei amaldiçoado. E tudo que eu fizer vai apodrecer. Como é que eu vou viver nessa vida? Né? Eis que hoje me lanças da tua face. E da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. Senhor, muda a minha sentença. Ou seja, ele reconheceu o erro, ele pediu misericórdia, ele não peitou Deus, não, realmente, eu matei, agora, não, ele está pedindo arrependimento. E Deus ouviu? E Deus ouviu. Está aqui, não continua no verso 15. E o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não for, para ninguém o ferisse, qualquer que o achasse.
E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod e da banda do Oriente do Éden. Ele ficou desamparado? Não. Ele teve a permissão de ir mais para o Oriente, desceu lá para a parte do Iraque, foi para aquelas bandas de lá, e aqui ele prosperou na terra. Ele casa, ele constrói uma cidade, a cidade tem o nome do filho dele, e os filhos dos filhos deles viram homens dotados para fazer música, instrumentos, dominaram a arte do metal, tanto do bronze quanto do ferro. E eles estão antes do dilúvio, ou seja, eles são construtores de cidades pré-diluvianas. Eles construíram um monte de coisa que o pessoal acha por aí. Esse povo aqui construiu naquela redondeza. Deus mudou a sentença. Então, por que eu vou ter pressa de banir uma pessoa sem primeiro consertá-la? Condená-la? Não. Você errou, não tem jeito, a sociedade não presta, você é culpado, bota um peso nessa pessoa, maltrata, dá um juízo de valor negativo à pessoa. Você não presta, você é assim mesmo. Por que eu vou usar a minha boca, que deve abençoar, para amaldiçoar pessoas, amaldiçoar empresas, amaldiçoar seja quem for? Por mais que a pessoa venha para você dizer, olha, a pessoa fez assim, fez errado. Sim, irmão, estou te entendendo. Eu não posso tomar partido. E aqui Deus fez o quê? Trocou a sentença de Caim. Matou, uma coisa abominável. E o homem gritou do fundo e falou, Senhor, não dá para mim. Realmente eu reconheço, a Bíblia não diz isso. É a tradução minha, né? Meu entendimento. Que ele gritou, falei, é muito maior a minha maldade que eu possa suportar. Muda a minha sentença, Senhor. Gritou, planejou, se foi um dia, se foi um mês, um ano gritando com Deus, pedindo para trocar a sentença. E a partir do 16, a partir do 15, o Senhor mudou a sentença dele. Certo? Se continuar aqui, até no dia, aqui no 21, diz assim, e o nome do irmão era Jubal, este foi pai de todos os que tocavam harpa e órgãos. Os descendentes de Caim foram os precursores de pessoas que fizeram harpas e órgãos, instrumentos musicais, né? Mestre de toda a obra de cobre e ferro. Eles prosperaram na terra, mesmo fazendo uma coisa abominável. Deus já não presta, vou jogar fora, vou jogar num poço, não vale nada. Eu tenho que ter cuidado para mim não ser precipitado, para dar juízo de valor, sentenciar pessoas, em vez de eu usar o seu sal da terra para salvar a pessoa que cometeu o erro, salvar a pessoa que fez a traição, salvar a pessoa que quer destruir uma empresa, para jogar no abismo. Temos que ter esse cuidado. Eu tenho que ter esse cuidado. Se Deus mudou a sentença de um homem que foi abominável, por que eu não posso simplesmente não? Eu sei, eu tenho que entender. Mas é doído? É doído. O tema é sensível? A pessoa vai chegar, não, mas a pessoa, sim, irmão, eu entendo o que você está sentindo. Eu entendo e compreendo, mas vamos primeiro se acalmar e raciocinar. Porque se a gente tomar uma atitude precipitada, afobada, pode não ser mais reversível o que você vai fazer. Certo? Pode ser que você cause um dano irreversível. Porque a pessoa quer ódio de um outro porque você orientou errado e depois. No dia do tribunal, não, a pessoa está com raiva de você. Aí a sua oferta fica invalidada. O Jesus não fala isso, não adianta você. Se você se lembrar que alguém tem algo contra você, não tem que parar de me reconciliar depressa, como é que eu vou ter pendência com pessoas, eu causo dano nas pessoas, eu não ajudo a pessoa a se reconciliar? Não, porque na sociedade errou, tem que pagar. Não, a pessoa traiu, tem que punir. Calma, eu tenho que ter calma. Eu tenho que analisar a sangue frio, sim, mas tem que ter. É difícil? É difícil. É sensível. Como é que fala? É duro o trabalho, porque se você não tiver cuidado, você poderá até prejudicar uma reconciliação. Em vez de você ajudar, você pode prejudicar. Então, o que eu tenho, Senhor, me capacita, me ajuda, até onde eu posso ir. Se eu não puder, vou pedir ajuda universitária. Irmão, me ajuda aqui, que isso aqui está pesado demais. Vamos dividir aqui, eu pego na asa direita, você pega na asa esquerda, e vamos tentar dividir esse fardo aqui, que está pesado. Para se você for precipitado, você vai condenar Caim, enquanto Deus está assim, não, tudo bem, irmão. Realmente, você clamou, você foi honesto. Né? Lembra do rei que virou para a parede? Não mudou a sentença?
Deus acrescentou anos de vida. E Caim foi a mesma coisa. Ele virou para a parede e clamou: Senhor, está pesado, não vou conseguir sobreviver nessa terra. Eu sei que eu fiz uma abominação, mas muda a minha sentença. E Deus ouviu, mudou a sentença dele, certo? E botou um sinal e falou: meu irmão, agora está contigo, certo? Foi, prosperou, casou, teve filho, teve netos, construiu cidades e prosperou. Então tem que ter essa consciência de não tomar partido, de não formar uma opinião única, de todos os casos é iguais. Eu entendo que não são, não dá para ser, e cada caso é um caso, tem que analisar caso a caso. Nós vamos falar sobre esses casos, alguns casos, não dá para falar todos, não, alguns casos semana que vem, senão a gente vai ficar aqui, vira seminário, não é essa a ideia. A ideia é a gente lapidar o conhecimento, chegar a um denominador comum, trocar um bate-papo de um tema sensível e dolorido, porque pessoas que sofrem abusos, pessoas que sofrem traição, elas ficam muito tempo irreconciliáveis, pessoas não querem falar do problema, elas estão briga com o céu, diz que a culpa é de Deus, diz que a culpa é da igreja, diz que a culpa é de todo mundo, e é difícil tentar ajudar uma pessoa que está transtornada. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo, esse carinho, para não ser precipitado em tomar partido. Se em vez de ajudar, nós vamos prejudicar a salvação dessa pessoa. Amém? Eu fico por aqui, nesse nosso bate-papo inicial, para a gente deixar outras partes, se pode, não pode, se deve, não deve, deixar para a semana que vem, senão a gente não consegue trocar a informação de hoje e construir, né, essa argumentação para poder saber como lidar quando chegar de fato o que aconteceu aqui. Vamos falar mais dessa parte aqui no princípio e também das partes que Paulo entendeu, e alguns acham que Paulo só deu uma orientação e não uma ordem normativa em relação a o que pode e não pode no casamento. Amém? Agradeço ao Espírito Santo que ele possa nos capacitar, nos dar entendimento, abordar esse tema tão sensível. E Ricardo, Deus te abençoe. Amém. Amém, Osni. Realmente muito sensível. Eu vou até ficar calado essa noite para ouvir os comentários. Pode Fiquem à agitar, fica à vontade. vontade. Pode discordar, pode. Não concordo. Pode. Como eu falei, pode trocar ideia, trocar conhecimento, né? Não precisa ficar, como é que fala, retraído, não. Amém. Não, eu tava, assim, o tempo que você estava falando, eu estava pensando realmente, né? Às vezes a gente. É difícil, não? É bem delicado mesmo, porque principalmente quando você tem uma amizade ou uma simpatia mais por um lado, né? A tendência nossa é realmente detonar o outro, né? E o acolhimento. E depois? Quem vai salvar a outra parte? Pois é. Eu vou até dar um testemunho. Aconteceu isso comigo, com um grande amigo meu, e esse cara fez realmente um julgamento nesse sentido, e simplesmente eu me afastei dele, porque tudo, o que ele falou foi realmente todo ao contrário do que aconteceu, e houve esse afastamento. Eu me afastei, eu perdi a amizade com o cara, converso com ele assim hoje, oi, tchau, e por causa de um julgamento dele errado. Ele quis tomar o meu partido, julgou a pessoa, a outra pessoa, e no fim eu fiquei com a pessoa, e ele ficou. Não, é muito complicado. É É complicado. muito complicado. Tudo, mesmo assim, era mundão tudo, mas eu fico imaginando agora, a gente seguindo, né, a palavra, é difícil, realmente. É bem. E assim, a pessoa pede ajuda, e aí? Boa noite, Sem pedir, a meus gente vai. Boa noite, Zé. caros. Sem pedir, a Esse- gente já se mete. Imagina pedindo, e aí? Palavra abençoada, viu? Para se pensar muito mesmo. Maravilha, meus irmãos. Lourival, Osni, Fala, meu amigo. Ricardo, Francisco. A paz esteja com cada um de vocês. É interessante que é aquilo que Deus pede, amar ao seu irmão. Na maioria das pessoas é o contrário.
Você sabe onde você vê muito isso? Você está numa fila, você observa que a conversa das pessoas, geralmente tem dois ou três, é falando mal de alguém que não está ali. Isso é fila de banco, qualquer fila. Como a maldade ela teve assim uma expansão muito grande na Terra, porque as pessoas ela esquece desse amor que a Bíblia pede, que está escrito na Bíblia, né? Ô Senhor, quando foi que nós vimos tu passando necessidade e não te ajudou? E Jesus falou, quando faz meus pequeninos, está fazendo a mim. Então a gente tem essa tendência tão grave de aonde está falando mal de alguém. Aquele alguém é o nosso próximo, caramba. É aquele que Jesus pediu. Ama o teu próximo, né? Mas nós temos, infelizmente, essa mania, né? E você vê muito onde tem muita gente conversando com outras, conversas sempre, fulano é assim, fulano é assim. Sempre o que está ali é o que é macetado, né? E nós temos que procurar se corrigir, buscar isso para nós, para evitar ao máximo esse tipo de coisa, que é o caminho que nós temos. Se nós estamos lendo, se nós estamos estudando, nós temos que procurar seguir, colocar na prática a realidade. Certíssimo, meus caros. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que bom. Palavra. Passo a palavra para alguém aí, mas devagar, hein? Devagar. Eu vou te colocar numa sinuca de bico, viu, Zé? Ô, Dedé. A gente estava falando de separação, né? A palavra que o Osni trouxe, realmente você deve ter visto o tema no grupo. Como que a gente deve aconselhar, né? Aí eu fiquei imaginando, já pensou o Bolsonaro brigando com o Lula? Quero ver você amar o Lula. Ou o Bolsonaro, entendeu? Rapaz, é um negócio... Mas a gente tem que amar os dois, e aí? Exato, Ricardo, você falou de um ponto muito, muito interessante, porque, meu amigo, amar o nosso amigo, nosso irmão é bom demais, é muito fácil. É mole, né? Mas vai lá, ô Lulinha, meu irmão, meu querido. Vem cá que eu vou orar por você. Não, eu oraria por ele, mas só falar para ele, não é para você ganhar, não. Ficar por aí mesmo. Só ora, né, Dedé? Só ora, porque não, mas você... é complicado. É um ponto, é um termômetro para medir a gente nessas horas, entendeu? Amar o inimigo, meu irmão, a coisa é brava. Né? Mas é esse o caminho. É isso que Deus quer que a gente faça. Se Ele quer, temos que fazer. Irmãos, se ninguém tiver comentários, né, Osni? Passo para o pastor Carlinhos. Acho que o Marquinhos não está podendo falar. Francisco, se arrisca? Então, né? Bora lá. É que nem aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Isso aí serve para tudo. Isso aí serve para tudo. Serve para uma empresa, para um amigo, para qualquer coisa. Suponhamos, se a pessoa não pode tomar partido de nenhum lugar. Se você não pode tomar partido, então é melhor que você se cale, fique calado. Entendeu? Se você não pode aconselhar para a pessoa para o bem dos dois lados, então você simplesmente fala assim, meu irmão, é o seguinte, no momento eu não posso nem ser a seu favor, nem ser contra você. Você é meu amigo, ele também é meu amigo, eu não posso... E outra, que nem a palavra de Deus fala, tem que amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu vou estar amando o próximo, condenando o próximo? Então, o que eu posso falar para você é que você ore, fale com Deus, que Deus é o melhor juiz, o melhor advogado que você pode adquirir para a sua vida. Só isso que eu posso falar para você.
Muito bom, Francisco, é isso mesmo. É esses caminhos que temos que tomar. Bom, então vamos lá, né? Aquilo que o Osni falou, de fato, tem que tomar muito cuidado antes de aconselhar. Mas de ouvir os dois lados, nós precisamos. Nós, pastores, quantos casos eu já peguei assim? Caso de separação, tem que ouvir um e ouvir o outro. E às vezes você vê os dois brigando na tua frente. E você tem que ter a palavra de mansidão, palavra de equilíbrio, palavra com sabedoria. Ouve um lado, porque a pessoa só quer ela falar, ela está certa, a outra não está certa. Então tem que tomar cuidado. Você tem que ter o equilíbrio com a direção, discernimento do Senhor. Mas eu tive já muitos casos assim, de ter conversado com os dois. Teve casos que eu conversei com um primeiro, depois com o outro, depois. E é engraçado, né? Sempre o outro lado vai contar uma versão. E aí teve um momento que eu coloquei os dois juntos. E aí deu para a gente acertar. Não foi uma reunião só, não foi uma vez só, foram algumas vezes, para tentar conciliar. E graças a Deus, neste caso, eles se reconciliaram. Então, é complicado. Você dá em cima de uma opinião, em cima de um lado, dá uma opinião sua. Então, tem que tomar cuidado. E acima de tudo, nós temos a palavra. O que a palavra fala? O que Jesus falou, né? Moisés autorizou repudiar a mulher, mas por que ele fez isso? Então, vamos lá ver a condição, a situação que ele fez. Jesus ele foi para a lei. E a gente tem a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus sempre tem uma recomendação. E a gente tem que ter sabedoria, porque um conselho errado pode destruir, você colocou muito bem, pode destruir um lar, ou colegas, ou mesmo uma empresa. Se alguém vem pedir um conselho, tenha o cuidado de saber o todo, o que está acontecendo, qual é o contexto geral. Ouvir só um lado, né? E muita gente faz julgamento ouvindo só um lado, e aí tem consequências sérias. Eu conheço casos assim. Ouviu só um lado, aconselhou errado, e depois, realmente, o problema fica de quem aconselhou. Então, nessa posição de quando alguém pedir um conselho, a primeira coisa é orar a Deus e ouvir o lado. Às vezes a gente tem que ouvir bem e tentar descobrir com a outra pessoa o outro lado. E não dar uma resposta. Vamos orar, irmão, vamos orar, vamos ver, vamos tentar, se possível, vamos chamar o outro também, ou o casal, vamos conversar juntos, porque é muito fácil a pessoa irada, nervosa, briga até com Deus. Quantas vezes as pessoas jogam, Deus não falou isso, joga o problema para Deus. Não, como é que Deus permitiu isso? Como é que Deus está irado, está nervosa? E como é que você vai aconselhar uma pessoa dessa? Tem que fazer ela no equilíbrio, conversar, e, se possível, sempre as duas pessoas. Às vezes não é possível. Às vezes o negócio está feio, a pessoa saiu de casa, acontece tudo. Saiu de casa, ou ele ou ela largou tudo, foi embora, e a pessoa vem desesperada, né? Pedindo um conselho. Então, com muito cuidado, com muito discernimento do Senhor, que não é fácil, não, mas Deus nos dá a palavra. Quando a gente pede orientação, Deus dá. Muitas vezes eu falei coisas que eu nem imaginava que eu ia falar. E uma palavra que depois eu fiquei meditando foi, puxa, que palavra que o Espírito Santo me tocou, que eu nunca usei esse exemplo, eu nunca usei um exemplo, eu nunca usei essa situação, e eles prestaram atenção e eles ouviram, e eu sei que tocou. Você percebe no rosto, né? Do casal estava junto lá. Então é importante a gente ter essa sabedoria que vem do alto, né? E Deus nos dá isso aí. Então ore sempre, né? O que a palavra fala? Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos ouvir primeiro, vamos ouvir os lados, vamos ouvir. E nessa de ouvir, o Espírito Santo já vai ministrando. Então, com certeza, quando a gente vai para ministrar o equilíbrio de um casal, uma briga, vai orando, e à medida que aquilo vai sendo exposto, com certeza o Espírito Santo vai acrescentando. Estou falando com experiência, porque Deus me usou pela graça e misericórdia, não porque eu tinha condição, que a gente fica abalado de ver, né, situações terríveis. Vocês não imaginam o que acontece dentro de um lar que está em conflito. Então, é muito difícil. Então, quem é o homem? Quem somos nós para falar, é isso, é aquilo, você está certo, ela está errada? Quem somos nós? Nós temos que ouvir tudo, porque dentro das quatro paredes, meu irmão, só o casal sabe o que aconteceu.
mas Deus nos dá sabedoria. Então, aí a importância de conhecimento da palavra. E aí vem versículos. Eu peguei e citei passagens bíblicas que eu nem imaginava que eu iria lembrar. Mas olha como é que é o Espírito Santo. Passagens bíblicas, situações, histórias dentro da Bíblia que ajudaram a ilustrar aquela situação que eu estava aconselhando. Então, primeira coisa, pedir sabedoria a Deus, né? Às vezes não dá tempo de você orar assim. Antes de conversar, ore com eles. E foi o que eu fiz. Eu orei a primeira vez, a segunda vez eu pedi para um fazer oração, para o outro fazer oração. A pessoa, uma delas falou, não, eu não tenho condições de fazer oração. Eu falei, você tem sim, você é uma serva de Deus, você vai orar. E ela acabou orando, e aí foi se soltando. Veja como o Espírito Santo vai quebrando, né? A pessoa já foi resistente, como não vou perdoar, não aceito. À medida que a pessoa vai ouvindo a palavra, vai orando também, o Espírito Santo começa a tratar e trabalhar. Então, é um tema muito polêmico, mas muito importante, é um tema da nossa atualidade. Cada vez mais, nós vamos encontrar conflitos familiares, conflitos de relacionamento, né, de empresarial, e aí vai, né? Mesmo dentro de um trabalho, que você é um funcionário como o outro, mas um depende do outro, o departamento depende do outro, tem que ter essa harmonia entre as pessoas, entre os departamentos, para que as coisas evoluam. Senão, o que vai acontecer? A pessoa vai acabar perdendo emprego porque houve conflito quando poderia ser evitado. E a gente que é um servo de Deus, né? Eu trabalhei já em empresas que não tinha nada a ver com temor a Deus, as pessoas eram bastante promíscuas e tudo mais, mas você tem que conviver com essas pessoas, você tem que brilhar a luz ali. É fácil? Não é não, mas você tem que fazer isso. Então, a gente tem que pedir sabedoria para o Senhor em todo momento. Não é só para aconselhar um casal, não, mas lá no meio do teu trabalho, você vai encontrar conflitos, pessoas caluniando você. Já me caluniaram, levantaram falso testemunho. E aí, como eu vou ficar irado com aquela pessoa, eu descobri quem levantou o falso testemunho e eu orava por ela. O que aconteceu lá na frente? Essa pessoa que levantou uma calúnia contra mim veio pedir oração lá na frente, depois, passou um tempo, veio pedir oração porque estava passando por um problema. Então, veja como as coisas são, né? As coisas vão acontecendo que você nem imagina que um dia você ia poder aconselhar alguém que te criticou. Mas é assim que Deus espera de nós. Ele quer que a gente seja sal nessa terra para salgar, luz, para trazer, né, clareza ao caminho, e é assim que nós temos que fazer a diferença neste mundo. Glória a Deus pela palavra, pelo tema. É polêmico, é importante, mas ele é atual. E cada vez mais a gente vai encontrar situações assim. Eu era criança, não tinha, na minha classe do ginásio, do primário, ginásio, você não tinha ninguém, tinha um ou dois que o pai e a mãe tinham se separado. Hoje, é um ou dois que os pais não se separaram. Então, imagina a situação hoje como que está, né? Estou falando de alguns anos atrás, eu era criança, então imagina quanto não mudou a sociedade, né? A própria lei beneficia, né, a pessoa que não é casada, muitas vezes. Então, a gente tem que estar sempre atualizado também naquilo que acontece no contexto que nós vivemos, porque nós temos que fazer a diferença. É difícil? Não é fácil, meu irmão, mas sozinho você não vai estar. O Espírito Santo vai estar com a gente. Então, não entre nem para ouvir sem orar antes. Ah, mas a pessoa não é cristã, mas já aconteceu de aconselhar pessoas que não eram cristãs, e eu orei antes, falei, eu vou pedir direção do Senhor, e a pessoa está te pedindo conselho, ela vai ter que ouvir, então. Se ela veio pedir um conselho para você, e você está falando que vai orar, então ela tem que ouvir também. Então, tenta apaziguar as coisas, já começando com a oração. E Deus nos usa, viu? Quando você começar a falar, tenha certeza que não é você, não. O Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca. E olha, às vezes você vê a pessoa chorando, você fala, então, quem sou eu para tocar o coração dela? Foi o Espírito Santo. Então é assim que Deus quer, né? Agora, o inimigo, ele quer que você jogue lenha na fogueira, como foi bem dito aqui. Se você pegar partido de um só, amanhã depois eles vão se acertar e você é o vilão da história. Então, nunca pegue partido, sempre traga uma palavra de apaziguar a situação. Esse é o nosso papel, não é? Sempre reconciliar. Ah, mas não tem jeito, houve adultério, houve infidelidade, mas há perdão,
a condição do perdão sempre pode entrar nessa situação e consertar a história de uma família, né? Glória a Deus, Osni, pela palavra, comentários e temas importantes como esse, nós precisamos saber, para saber lidar, né, quando nós formos confrontados com uma situação dessa. Glória a Deus, Osni, Deus abençoe. Então, vamos orar. Alguém tem algum pedido de oração? Eu tenho, pastor. Que o senhor olhe por mim, porque eu fiz um ultrassom e apareceu, não é só uma, apareceu 2 hérnias. Tem uma maior, outra um pouco menor. Hoje eu também passei no médico para fazer exames, para pré-operatório, tudo. Aí o médico falou que não tava muito boa, que não sei o que e tal. Aí eu perguntei para ele se dava para fazer por vídeo. Ele falou, não, só dá para fazer aberta, porque o SUS não paga. Só paga pela aberta, não paga por vídeo. Seria bom se ele pagasse, que é mais tranquilo, mas... Aí eu estou orando para Deus, para que Deus reverta tudo isso, né? Só Ele pode fazer. Ele é o Deus do impossível, Ele pode Vamos chegar orar, sim. com que essas hérnias desapareçam. É isso que eu queria. Vamos orar. Francisco, Deus pode tudo realmente e que Ele conduza toda essa situação. Nós estamos colocando no altar dele com fé, sabendo que Ele pode te orientar os médicos, se for necessário, ou Deus pode curar, porque Ele é todo-poderoso. Mais alguém tem algum pedido? Deixa eu só fazer um comentário, Francisco, só 2 coisas. Número 1, eu tinha uma hérnia também e Jesus me curou, sumiu. Glória a Em nome Deus. de Jesus. E a segunda é que o SUS está operando por vídeo, sim. Eu te falo com bagagem, porque a Beth trabalha no hospital público e as cirurgias são feitas por vídeo, porque é menos invasivo e é mais barato para o SUS o vídeo do que fazer uma cirurgia normal por causa de contaminação, por causa de infecção. E a Então, pesquisa recuperação. isso, tá, irmão? E a Exatamente. própria recuperação leva mais tempo, né? No O hospital que ela trabalha é um hospital dia. Então, eles tiram até vesícula no dia e a pessoa vai embora por vídeo. Olha, tá vendo? Então, pesquisa isso, Francisco. Não fica com uma opinião só. Não, é isso mesmo. Tá? Boa colocação, Ricardo. Isso é importante. Obrigado, Ricardo. É isso aí. Não Mais agradeço. alguém, irmãos? Mais alguém, algum pedido? Dedé, Pastor, o Brasil, Dedé. Brasil, Dedé. Não é para a seleção brasileira, é para o Brasil, tá bom? Ele vai pedir oração por Lula, pastor, só porque eu falei. Olha, nós devemos orar pela conversão dos nossos dirigentes, né? Você sabe que eu já falei aqui, eu oro nominalmente, o nome, se me perguntar, dá um nome de um jogador, eu não sei dizer nenhum. Não, acho que eu tenho eu sei. Mas se você me perguntar os 11 ministros do STF, eu sei dizer todos eles, porque eu oro todos os dias nominalmente por eles, para que haja conversão, né? Que Deus realmente trate com essas vidas, que eles tenham a consciência que vai existir uma eternidade e uma prestação de contas. Então, orar pelo Brasil, pelas nossas lideranças, a conversão deles, e o que Deus vai fazer, só Ele sabe o que vai fazer. Pastor, eu quero pedir sim, porque eu estou vivenciando aquilo que o senhor vivenciou. Injúria, defamação, e bem pesado. O senhor conhece lá o nosso amigo, e ele comprou a ideia das pessoas, calúnias pesadas, e está bem complicado. Mas eu já entreguei na mão do Senhor e eu sei que foi Deus que me colocou lá e só Ele me tira. Exatamente. Se tirar, é para um lugar melhor. Então, pedir um reforço. E o Senhor, Ele vai te honrar lá, viu? Porque você está sendo bênção, não é fácil. Quando eu fazia cultinhos com o meu departamento, levantou uma perseguição em cima do meu departamento, mas Deus deu saída. Então, vamos orar, Ricardo. Deus vai te usar lá e nada pode contra a verdade a não ser pela verdade, é o que diz a palavra. Então, mentiras não prosperam. Mais alguém, irmãos? Eu, pastor. Eu pedi oração pelo seu Wilson, que não está bem, a dona Josefa, e pelo o Marcelo, não precisa orar por ele, não, que ele faleceu na sexta-feira, tá? Puxa vida.
Oramos Ele na estava quarta-feira. já estava um mês entubado, estava na UTI, o estado dele era crítico. Eu falei de Jesus para ele várias vezes, mas esse pessoal sabe como é que é, né? Então, partiu É, sem conhecer a palavra de Deus, né? tá vendo? Mas a gente orou, quem sabe? A gente nunca sabe, mesmo na UTI, mesmo entubado, em coma, se alguém falou de Jesus, a pessoa ouve, viu? A pessoa ouve. E eu espero que alguém tenha tido a oportunidade de falar de Jesus. Então, nós nunca podemos falar, ele foi sem salvação. Nós não sabemos. Eu, Quem conhece eu é o não Senhor. atrapalhando você, eu ia lá, eu estava querendo ir agora esse mês lá para ir pessoalmente lá na casa dele, né? E Sim. a esposa dele é minha sobrinha, né? Falar de Jesus para ele, pegar a palavra, dizer para ele o certo. Ah, o meu irmão, ele aceitou Jesus há pouco tempo, mas pelo menos ele conheceu a palavra de Deus. Amém. É isso aí. Nosso papel é falar. O Espírito Santo é que convence, não é? Então, vamos continuar orando por aqueles que ainda não são convertidos. Mais alguém, irmãos? Quero pedir oração pela Inês também, ela está no processo de tratamento, que vocês me ajudem em oração pela Inês, tá bom? Então vamos orar agora, irmãos. Senhor Amém, amado, pastor. Senhor amado Pai, Deus poderoso, muito obrigado, Jesus, por esse tempo que passamos juntos aqui, mais uma oportunidade que foi concedida, que pudéssemos ter esses momentos tão especiais. Temos tratado temas importantes aqui da nossa realidade, do nosso dia a dia, temas atualizados, ó Pai, que nós precisamos desesperadamente da tua ajuda, da sabedoria, do discernimento espiritual. Coloca palavras na nossa boca, Senhor, coloca pessoas para que possam serem dirigidas pelo teu Espírito Santo e que o Senhor possa nos usar para a glória do teu nome. Esteja abençoando essa equipe, esse grupo, aqueles que não puderam participar nesta noite, que o Senhor continue falando aos corações. Tira, Senhor, toda ansiedade, medo, temor, depressão, angústia, tristeza. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E que todos nós, Senhor, tenhamos essas oportunidades maravilhosas de compartilhar a tua palavra. Esteja também operando agora na vida de cada um que aqui solicitou os pedidos, Senhor, o Francisco, com relação a esta hérnia. Dá sabedoria, Senhor, para que ele possa consultar outros médicos, como foi bem aconselhado aqui. Que o Senhor abra as portas. Se o Senhor quiser curar, o Senhor é Deus soberano, é o médico dos médicos, é aquele que tem o poder e o domínio de todas as coisas. Nós não duvidamos, nós cremos que o Senhor pode reverter qualquer situação. Mas o Senhor também permite que a gente faça tratamento. E se isto for o caso dele, Senhor, abre portas, coloca pessoas certas para que ele possa ser direcionado pelo Senhor. O Senhor é Deus que conduz, que coloca as melhores pessoas para nos ajudar, porque o Senhor tem compromisso com aqueles que são teus. Oramos pela nossa nação, o Brasil, Senhor, liberta da maldade, da corrupção, do narcotráfico, Senhor, do roubo, de tudo aquilo que, ó Deus, o inimigo está influenciando a liderança desta nação. Liberta a liderança desta nação, salva, Senhor, pessoas perdidas, pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, que sejam libertas, sejam salvas, mas liberta o Brasil, Senhor, desse jugo maligno, desse principado e potestade que age nesta nação. Quebra toda a malignidade, todo o contexto maligno, Senhor, toda a feitiçaria, macumbaria, magia negra, tudo aquilo que fazem, Senhor, ó Deus, pensando que eles estão seguros, tudo isso é abominável diante de Ti. Basta uma palavra, tudo é neutralizado. Então nós clamamos, Senhor, liberta o Brasil desse jugo satânico, maligno, para que esta nação, Senhor, possa testemunhar, testificar, que vidas sejam tocadas, Senhor, que mentes sejam abertas e que o Teu nome seja exaltado. É o nosso pedido, Senhor. Oramos pelo Ricardo lá no serviço, as perseguições que ele está enfrentando. É o inimigo que está tentando paralisá-lo para que ele não seja útil naquele lugar, mas não pode. O inimigo, ele se levanta para cair. E nós, teus servos, Senhor, temos autoridade, a unção e a ousadia para repreender principados e potestades. Guarda o teu servo, Senhor, usa o teu servo, protege e dá sabedoria, Senhor, para tratar assuntos que surgirem naqueles momentos. E toca naqueles corações, Senhor, toca para que eles possam, ó Deus, serem tratados pelo teu Espírito Santo. É o nosso pedido. Também oramos pelo Lorival, Senhor, também a saúde do Lorival, que ainda está com problema nas pernas,
e a dona Josefa e o senhor Wilson, Senhor, casal de idosos, que estão ainda precisando da cura, da libertação. E nós somos teus servos que estamos orando porque cremos que o Senhor pode visitá-los, pode restaurá-los. Então, ó Pai, visita estas vidas, que possamos ouvir testemunhos, glorificando e exaltando o teu nome. Oramos pela Inês, Senhor, que vai ter que fazer o tratamento, esteja com ela, guarda, protege, abençoa, sustenta, dá, Senhor, discernimento em tudo aquilo que tem que ser feito, que a tua presença, que o teu Espírito Santo esteja sobre ela, Senhor. É o nosso pedido e a nossa oração. Dá-nos agora uma noite tranquila, de paz, de repouso, uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana na direção do teu Espírito Santo. É o nosso pedido de gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez e certamente aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Amém, Deus. pastor. Glória a Amém, Deus. pastor. Que maravilha, que bom. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega de olhar pra mim, abre minha visão.